E olha, falando sobre isso, né, sobre a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia, neste sábado, esse conflito completa 2 anos sem solução. O Luca Bassani, que viajou pela Ucrânia recentemente, vai trazer informações para a gente agora e não há qualquer pacto ou acordo que possa levar isso ao fim. O que você percebeu também durante estas tuas viagens, hein, Luca? Seja muito bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham nesse sábado. Realmente, eu voltei ontem da Ucrânia e o que eu pude observar é a falta de esperança para uma resolução a curto e médio prazo deste conflito. Nós vemos que o presidente Zelensky fala num sentimento de exaustão nacional e o dever de motivar as tropas para que mais soldados possam se alistar durante este novo período. Inclusive, ele diz que há uma falta de capital financeiro, falta de munições, algo que provavelmente será revertido com a aprovação do Congresso americano deste novo pacote de ajuda financeira à Ucrânia de 60 bilhões de dólares, como também a própria questão da falta de recursos humanos. Afinal, muitos soldados morreram ao longo desses 2 anos, não só do lado ucraniano, também do lado russo, mas a Rússia, por ser um sistema menos democrático, se assim podemos dizer, a mobilização se dá de maneira mais rápida e, obviamente, o envio de novos soldados ao fronte também é mais rápido, ao contrário da Ucrânia, que não passou por essa mobilização geral. Então, ele quer convencer mais pessoas a se juntarem ao exército. Ele fala em um contingente necessário de pelo menos 350 mil homens para conseguir suprir essa demanda, algo que não acontece na prática. A gente vê que grande parte da infraestrutura ucraniana foi destruída, principalmente em cidades da região do Donbás. O Banco Mundial calcula que são cerca de 500 bilhões de dólares em prejuízos financeiros nesse aspecto infraestrutural, mais ou menos 2,5 trilhões de reais, ou seja, uma cifra astronômica, até se nós compararmos que o PIB da Ucrânia, ele é cerca de 1/3 disso por ano, ou seja, tudo aquilo que é produzido no país ao longo de um ano precisaria ser revertido, ao longo de 3 anos, precisaria ser revertido para a reconstrução da Ucrânia, o que é inviável. Ao mesmo tempo que do aspecto militar há uma espécie de stalemate, que a gente fala em inglês, né, de impasse no que diz respeito a conquistas russas e reconquistas ucranianas. Os russos, obviamente, conquistaram Avdiivka, na região do Donetsk, mas não é uma cidade muito expressiva do ponto de vista populacional. Antes da guerra era apenas 30 mil pessoas e as grandes cidades, Kramatorsk, Sloviansk, entre tantas outras, até Kherson, não foram conquistadas pelos russos, que é um grande objetivo do presidente Putin, pelo menos para assegurar dentro do seu exército, assegurar dentro do seu controle territorial, algo que de fato já está no papel desde setembro de 2022. Então não temos muitas perspectivas, muitas esperanças também sobre a continuação do apoio ocidental, mais especificamente o americano, e isso dependerá das eleições americanas em novembro, já que Joe Biden e Donald Trump têm visões diametralmente opostas sobre esse conflito da Ucrânia. Joe Biden favorável a uma aprovação constante de ajudas humanitárias, militares e financeiras à Ucrânia, enquanto Donald Trump gostaria de fechar esse banco e não ajudar mais a Ucrânia da maneira como tem ajudado. Ao contrário do que muitos acreditam, os Estados Unidos seriam favoráveis a um acordo com o presidente Vladimir Putin, podendo ceder grande parte desses territórios já conquistados formalmente à Ucrânia, à Rússia, algo que a Ucrânia não quer de maneira alguma, porque obviamente perderia 20% do seu território. Então, é basicamente esse o resumo. Desculpa ter me alongado um pouco mais, mas acredito que nessa data tão importante, é importante a gente ressaltar isso. Muitas personalidades estiveram na Ucrânia hoje, Giorgia Meloni, Justin Trudeau, entre tantos outros por lá, e exatamente por isso que nós vemos que o apoio ocidental está sendo cada vez maior para a Ucrânia, apesar dessas dúvidas. Luca, jamais peça desculpas, porque as suas informações são sempre importantes aqui pra gente, e não tem problema se alguém estiver entrando aí na sala também, viu? Deu pra ver pelo reflexo, mas acontece. Desculpe. Sábado na casa de estudante não é fácil. Quando a gente está ao vivo é assim mesmo. E eu queria aproveitar, Luca, que você está falando de Rússia e de Ucrânia, para trazer uma outra informação para a gente sobre o corpo de Alexei Navalny, né? Que era um dos maiores opositores de Putin. Houve uma grande repercussão sobre a morte dele e a família recebeu o corpo de Navalny?
Olha, Evandro, nós sabemos que não foi feito de maneira extensa uma análise médica, ou pelo menos essa análise médica sobre as causas da morte de Navalny não foram divulgadas à imprensa internacional, muito menos à família de Navalny. Inclusive, no atestado de óbito que foi assinado pela sua mãe, Ludmila, ele contava causas naturais da morte, o que nós sabemos que é pouco provável que tenham sido causas naturais, tratando de um homem de 47 anos, apesar de ter uma saúde um pouco mais fragilizada após o episódio de envenenamento em 2020. O que ficou acertado com a família de Alexei Navalny é que ele terá um funeral secreto. O objetivo do Kremlin é não dar publicidade, não dar notoriedade a esse enterro, exatamente para que ele não se transforme em uma espécie de mártir, onde as pessoas levam homenagens, onde ele possa, através das suas ideias, formar uma nova oposição, até mesmo póstuma, que representaria alguma ameaça ao presidente Putin e aos seus 25 anos de controle sobre a Rússia. Por enquanto, é isso que ficou acordado, não sabemos maiores detalhes, mas é uma preocupação quando observamos que Vladimir Putin, ao longo desses 25 anos, teve apenas Navalny como um opositor viável. Todos os outros opositores não conseguiram fazer com que as massas se movimentassem nas ruas, fossem em protestos, apoiassem a sua causa até mesmo financeiramente. Navalny conquistou isso, obviamente que foi punido pelo sistema que domina a Rússia há tantas décadas, e agora fica a expectativa para saber qual será a possível oposição formada dentro da Rússia, dentro de uma nova eleição de Vladimir Putin, que provavelmente se confirmará no próximo dia 17 de março, que teremos eleições na Rússia. Lembrando que o sistema eleitoral na Rússia também segue o sistema de 2 turnos, 6 anos de mandato. Putin poderá, então, caso vença, ficar até 2030 e depois tem direito a mais uma eleição, portanto, até 2036, ou seja, são muito baixas as probabilidades de vermos durante os próximos 20 anos alguma mudança dentro da Rússia no aspecto político.